Fala Fera, essa é a nossa aula sobre circuitos contendo geradores e receptores, tá? O primeiro circuito que eu vou mostrar, pessoal, é o circuito gerador-receptor. Considere o circuito simples formado por esse gerador, que é essa pilhazinha aqui, e pelo receptor, que está sendo representado por esse motorzinho, beleza? Além dos fios de ligação, lógico, tá? O gerador é o elemento que possui maior valor de força eletromotriz, tá? E, portanto, impõe o sentido da corrente no circuito. Assim, nesse circuito, a corrente vai sair do polo positivo do gerador, vai atravessar o receptor e vai voltar para o gerador de novo. Esquematicamente, nós temos isso aqui, ó. Essa aqui é a força eletromotriz e essa aqui é a força contra-eletromotriz. Então, gerador, receptor e a resistência interna de cada um deles, tá? A lei de Poilet vai ficar escrita da seguinte forma: a força eletromotriz do gerador maior menos a força contra-eletromotriz do motor, né, do receptor menor, dividido pela soma das resistências internas, a resistência interna do gerador mais a resistência interna do receptor, tá? Então esse é o circuito gerador-receptor. Outro circuito que a gente pode ver é o circuito gerador, receptor e resistor, tá? Quando o circuito simples é formado por esse gerador, que está sendo representado por essa pilha, mais um resistor R, tá aqui o resistorzinho verdinho, tá vendo? E um receptor, tá certo? Representado por esse motor, além dos fios de ligação, lógico, tá? Se o circuito simples for constituído de geradores, receptores e resistores, nós temos que a corrente vai sair, como já falamos, né? O gerador é o que tem maior força eletromotriz. Então, a corrente elétrica vai sair do seu polo positivo, vai atravessar o resistor, atravessar o receptor e vai voltar para o polo negativo do gerador, tá? Esse é o esquema. Então, nós temos aqui a força eletromotriz do gerador, a contra-eletromotriz do receptor, as resistências internas do gerador e do receptor, além dessa resistência que está associada aqui. Nesse caso, a lei de Poilet vai ficar I igual, de novo, a diferença da força eletromotriz do gerador, que é a maior, menos a força eletromotriz do receptor, que é menor, dividido pela soma das resistências. Nesse caso, a resistência interna do gerador é Rzinho, a resistência interna do receptor é Rzinho', mais a resistência que R, né, que está atrelada a esse circuito. Então são duas maneiras de ver a lei de Poilet nesse caso, tá? Se nós tivermos mais de um gerador, mais de um receptor e mais de uma resistência, no numerador eu vou colocar o somatório das forças eletromotrizes dos geradores menos a soma de todas as forças contra-eletromotrizes dos receptores, e no denominador a soma de todas as resistências, sejam elas internas ou resistências que estejam associadas, tá bom? Bem, pessoal, vamos fazer esse exemplo aqui, ó. No circuito da figura, A é um gerador, tá à esquerda, e Bzão, né, é um receptor que está na direita. Calcula a intensidade da corrente elétrica que atravessa o gerador. Depois, calcula a DDP em cada um dos terminais, AB, BC, CD e DA. Beleza, vamos lá. Primeiro, pessoal, calcular a intensidade da corrente elétrica. Então, primeiro eu vou achar um resistor equivalente aqui, ó. Eu tenho dois resistores em paralelo, tá certo? São dois resistores iguais, então eu vou dividir o valor pelo número. O resistor vale 2 e são dois resistores. 2 dividido por 2 é 1. Então, aqui tenho um resistor de 1 ohm. No lugar desses dois resistores, eu vou ter um resistor só equivalente de 1 ohm, tá? Bem, pela lei de Poilet, a corrente elétrica é a força eletromotriz, que vai ser a maior, é o 6, menos a contra-eletromotriz, que é a menor, é o 4, dividido pela soma das resistências. A resistência equivalente é 1, a resistência interna do gerador é 2 e do receptor é 2 também. Então, 6 menos 4 é 2, 1 mais 2 é 5, 2 dividido por 5 é 0,4. Então, a corrente elétrica, pessoal, que vai percorrer esse circuito é uma corrente de 0,4 amperes. Beleza? Agora eu quero a DDP nos terminais. Bom, vamos de terminal por terminal. No terminal AB não tem DDP. É um mesmo
terminal, certo? O terminal A e o terminal B estão ligados aqui, ó. Entre os terminais BC, aí eu tenho um receptor. Então, equação do receptor, U é igual à força contra-eletromotriz mais a resistência interna vezes I. A força contra-eletromotriz é 4, a resistência interna é 2, a corrente é 0,4. 2 vezes 0,4 é 0,8, mais 4, 4,8. Então, a tensão entre os terminais BC é uma tensão de 4,8 volts. Agora eu quero aqui, ó, a tensão nos terminais CD. CD tem uma resistência R, então eu vou usar a lei de Ohm. U igual a RI. Então a tensão é U, R é a resistência equivalente aqui, que é 1 ohm, e a corrente é 0,4. Então vai dar 0,4 volts, tá? 0,4 volts. E a tensão aqui, ó, no gerador, a tensão no gerador, U é igual a E menos RI, beleza? E é a força eletromotriz e RI é a resistência interna e a corrente. Então a força eletromotriz é 6, a resistência interna é 2 e a corrente é 0,4. Então 2 vezes 0,4 é 0,8, 6 menos 0,8 é 5,2. Então a tensão do gerador, né? A tensão nos terminais do gerador é igual a 5,2 volts. Note que é igual a soma dessas outras duas tensões. Beleza? Bom, pessoal, é isso. Foi nossa aula sobre receptores, né? Circuitos com receptores e geradores. Aqui está a playlist completa das aulas sobre geradores, receptores. Gostou, curte. Se inscreva no nosso canal e compartilha com a sua galera toda, beleza? Aquele abraço.